eu que estava aqui a falar de restauração do domínio sobre os anjos. Porquê? Porque é muito importante. O anjo causador da queda era um arcanjo, um anjo num estado superior que tem domínio sobre outros anjos. E se nós fomos criados para dominar, a terceira bênção é dominar todas as coisas da criação. Ora, nas coisas da criação consta as coisas no mundo físico e também no mundo espiritual. No mundo espiritual são os anjos. Se nós não pudermos controlar também os anjos, nós não podemos ser senhores da criação. Daí que Jacó teve de fazer a condição de dominar, na luta que ele teve com o anjo, dominar o anjo. E conseguiu, por isso, foi-lhe dado o nome, o anjo deu o nome de Israel. Portanto, o nome de Israel foi dado a Jacó. E como os filhos de Jacó estiveram no Egito a sofrer durante 400 anos, esse povo descendente de Jacó são os israelitas. Vem do nome que o anjo deu ao Jacó, Israel, que simboliza, portanto, vitorioso. Este é o nome que nós temos todos de ter: ser Israel, vitoriosos. Ora bem, portanto, por isto, tem alguma pergunta? Não, podemos continuar. Jacó, portanto, conseguiu restaurar a posição de Abel por indemnização. E também já falamos do encontro de Esaú com Jacó, ou Jacó foi ao encontro de Esaú e estabeleceu a condição de indemnização para restaurar a natureza caída. Ou seja, ele, Jacó, foi na posição de querer abraçar o seu inimigo, que realmente conseguiu estabelecer um laço de amor que tinha sido cortado durante 21 anos. Depois de Jacó ter subjugado o seu irmão com amor, isto estabeleceu realmente a fundação substancial. Fundação de fé, fundação substancial, e agora, a partir de agora, a fundação para receber o Messias está já lançada. A terceira tentativa. Adão falhou, Noé falhou, os filhos, não é? Mas é a família de Noé. E terceira, a família de Abraão conseguiu realmente estabelecer a fundação de fé, a fundação de substância para a vinda do Messias. Nós vimos que na família de Adão foi a nível de família também. Depois, em Noé, foi a nível de família. E agora, nesta condição de
para fazer a fundação para receber o Messias na família de Abraão, como foi conseguida a nível substancial essa fundação, e agora o Messias não vem a nível de família, mas vem a um nível que é um nível nacional. É o povo de Israel que deve realmente receber o Messias, e não a família de Jacó, mas a nível, daí os 400 anos de cativeiro foram para estabelecer uma nação. Essa nação é Israel, e é em Israel que o Senhor virá, o Messias virá. Feita isto, a fundação para o Messias foi finalmente estabelecida na família de Isaac. Mas, como a família de Isaac se expandiu durante 400 anos, então essa fundação ficou a ser estabelecida como uma fundação forte, segura, para o Messias poder vir. Era necessário, portanto, não uma fundação a nível de família, mas uma fundação a nível de nação. Porquê? Porque já na altura já havia nações. Satanás estava dominando essas nações. Portanto, o Messias vier a nível de família, vem restaurar uma família, mas se já existem nações, ele tem de vir a nível nacional. Eis porque Israel tornou-se a fundação para o Messias poder vir. Assim, deste modo, como já falamos, que a família de Jacó entrou no Egito, centrada em José, e afrontou os 400 anos do curso de indemnização, tentando substituir a fundação nacional para o Messias. Fundação nacional. Então, Abraão, Isaac e Jacó são vistos como uma única pessoa relativamente à vontade de Deus, embora fossem três pessoas diferentes, mas todos na mesma família de Abraão. Por conseguinte, as três gerações são consideradas como se fosse uma única para a vontade de Deus ser cumprida. Eu disse também há bocadinho que o curso de Jacó tornou-se o curso modelo para subjugar Satanás. E, como eu vos disse, o verdadeiro Pai tem um discurso que fala precisamente acerca deste curso. Ele explica melhor detalhes interiores. Porque Jacó ganhou a primogenitura como indivíduo. Entrou em Canaã como família, venceu uma luta de 21 anos
o direito de primogenitura e depois Jacob foi vitorioso na luta com o anjo e realizou a condição de indenização para restaurar o domínio sobre os anjos. Restaurou o domínio sobre o anjo. Por isso recebeu o nome de Israel. Cá está. Significando o facto de ter definido o caminho e lançado as bases para as quais o novo escolhido se estabeleceria. O povo escolhido de Israel. Quando ele regressou a Canaã, após estas vitórias, Jacob realizou a condição de indenização para eliminar a natureza caída. Realizou a condição, portanto, nestes 3 pontos. Ganhou a primogenitura, coisa que a primogenitura estava do lado de Satanás, sempre um filho mais velho. Ganhou a primogenitura como família, restaurou o domínio sobre o anjo, povo escolhido de Israel, e realizou a condição de indenização para eliminar a natureza caída. Por isso, a fundação para a vinda do Messias foi estabelecida a nível não só de família, mas a nível nacional. Ok? Agora é preciso seguir para outra. Cheguei na hora. Ok? Tem alguma pergunta até este ponto? Está tudo claro? Sim? Ótimo. Não há dúvidas? Não é? Não sentirem que eu disse algum disparate, pois não, graças a Deus. Se não tinha de indemnizar, mas não quero fazer. Eu tenho uma pergunta. Diz. Jacó não teve 13 filhos quando teve com Benjamim? Jacó. Com Benjamim não são 13 filhos? Sim. Porque o Jacó fazia... José foi a parte dos 12 filhos. Exato. Mas a Bíblia fala nos 12 filhos de Jacó. Quer dizer que esse último filho não tem uma condição especial, é apenas um filho de Jacó. Benjamim. Pode dizer realmente o mais novo. Só mais Moisés. Agora vamos falar sobre Moisés e Jesus na providência da restauração. Como sabeis, Israel estava no Egito como escravos. Eles não eram egípcios. Eles eram o povo que Deus realmente fez ir para o Egito por razões de Abraão ter falhado na sua missão, na oferta. E por isso, aí no Egito, o povo de Israel pôde formar-se uma nação. E por causa de eles, os israelitas, estarem a crescer tanto, o faraó deu uma ordem absolutamente para cumprir. Todo o filho masculino nascido dos israelitas deve ser degolado à nascença. Podem imaginar? Porque, para quê? Para evitar que eles continuassem a crescer, porque estavam com medo que, de facto, os israelitas ficassem em maior número e os israelitas e os egípcios ficariam escravos deles. Eis porque o faraó disse: não, temos de parar com isto, senão eles vão ser superiores a nós. E
E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que os pais de um israelita que se chamava Moisés, e o nome de Moisés quer dizer salvo das águas. O que é que aconteceu? A mãe, com tanta pena, não tinha coragem de ver a morte do seu filho à nascença. E então pensou, vamos pô-lo numa cestinha vedada, o bebê, e ele irá pelas águas do rio Nilo, e assim não o vejo morrer, não vejo o meu filho ser assassinado diante de mim. Então, assim aconteceu. Este menino foi pelas águas e, claro, ia chorando, não é? E depois encontrou umas pessoas no rio. Ele não sabia de nada, era um bebê, mas era a filha do faraó que estava a banhar-se com as suas servas. E então, ouvindo o bebê a chorar, dirigiram-se para a cestinha onde estava o bebê e olharam para ele e ela, a filha do faraó, ficou tão encantada com o lindo bebê e disse logo, este é o meu filho. Olha, o filho da filha do faraó vai viver no palácio com o faraó. Vai crescer no palácio do faraó. E depois, quando ele se torna já maturo, ele torna-se como o representante do faraó. E essa pessoa, portanto, que ficou com o nome de Moisés, que quer dizer salvo das águas, não é? Foi salvo da água do rio. E depois, o que é que acontece? Moisés teve o grande privilégio de ser educado pela sua própria mãe. Deus tem maneiras de atuar que são para nós inconcebíveis. Acontece que ela soube que o seu bebê, a mãe do Moisés, soube que o seu bebê tinha ido para o palácio de Faraó. E foi lá oferecer-se se queriam os préstimos dela, mas nunca disse que ela era a mãe do Moisés. Não. E a questão é que ela foi aceite e foi para o palácio e foi ela que esteve realmente a cuidar e a criar o próprio Moisés. Vê que coisas maravilhosas. E então, a maneira que ele ia crescendo, ela ia educando nos princípios de Deus, conforme a educação dos israelitas. Ele foi crescendo e crescendo e começou realmente a ver que os israelitas estavam a sofrer tanto debaixo do jugo dos egípcios. E começou a nutrir um desejo tão grande de querer libertar os israelitas do Egito. E um dia ele não conseguiu controlar-se ao ver um egípcio a querer, a estar a maltratar violentamente um israelita. E ele não conseguiu não conseguiu continuar a ver e chegou junto do egípcio e matou o egípcio. Todos os egípcios começaram a dizer, então, este é o futuro faraó e está a matar os egípcios para defender os israelitas. Não. E a partir daí, o faraó também não gostou dessa ação. E, por causa disso, Moisés, para não ser morto
teve de fugir. Sabe para onde é que ele foi? Para o deserto. E esteve lá 40 anos no deserto, onde encontrou a sua esposa, onde teve filhos. E quando, após estes 40 anos, Deus começou a inspirar o Moisés e diz: Moisés, volta para o Egito. E diz, e vai dizer ao faraó para libertar os israelitas. E se ele for teimoso, eu farei prodígios para que ele se convença. Isto, sabe, pela Bíblia, sabeis que foram as 10 pragas, não é, do Egito. Agora, estou a falar assim nesta história de Moisés, que é para poder enquadrar-se, para poderem compreender como é que esta pessoa aparece na providência de Deus. A Bíblia contém muitos segredos relativamente à obra da salvação de Deus. Mas, porém, tem escrito: porque o Senhor Javé nada faz sem revelar o seu segredo aos profetas, seus servos. Está escrito no livro do profeta Amós 3:7. Está. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar o seu segredo aos seus profetas. No entanto, sem conhecer o princípio por detrás da providência de Deus, não é possível entender os mistérios que estão encerrados na Bíblia. Por isso, só com a Bíblia, os cristãos e as diversas denominações sabem que existem só de cristãos mais de 500 denominações cristãs. 500. Todas elas acreditam em Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, mas todavia não estão a praticar o que Jesus Cristo disse: amem os vossos inimigos. Porquê é que eles se separaram? Por causa de divergências acerca da interpretação da mesma Bíblia. Isto quer dizer que existe pelo menos 500 interpretações da Bíblia, pelo menos, mas é mais de 500. Está certo? E cada denominação está a procurar encontrar uma coisa que as outras não tenham, que é para adquirir adeptos, não é? Portanto, estão preocupados em ter a sua igreja com muitos adeptos, mas não com verdadeiros pessoas que acreditam em Jesus e seguem literalmente as palavras de Jesus, o modelo, o exemplo de Jesus. Se realmente assim fosse, hoje estaríamos numa situação completamente diferente. Nós estaríamos de braços abertos para receber o Senhor da segunda vinda. Todavia, por causa das divergências entre as diferentes religiões, todas são contra quando se fala do Senhor da segunda vinda. Portanto, quem perseguiu primeiramente Jesus o Senhor da segunda vinda, foram os cristãos. Os cristãos acusaram o Senhor da segunda vinda de que ele era um falso Cristo e com outras acusações no Coreia do Norte, dizendo que ele era um espião do Sul que tinha ido para lá. Enfim, todo esse processo de 2000 anos de preparação para a segunda vinda
foi realmente, infelizmente, não foi realmente de grande êxito, porque foram todos contra o Senhor da segunda vinda quando Ele veio, o Messias. Portanto, a Bíblia não é um livro fácil, como diz aqui, se não tivermos a compreensão do objetivo de Deus, do plano original para Deus poder realmente cumprir a sua vontade, não se percebe nada da Bíblia. E é por isso que existem tantas interpretações acerca de uma só Bíblia. Estás a compreender? Portanto, sem conhecer o princípio divino, não é possível compreender a Bíblia. Podemos ler milhares de vezes a Bíblia, mas não percebemos nada. Agora, Deus estabeleceu os cursos providenciais de Jacob e vamos ver o curso de Moisés como modelos para o curso de Jesus para salvar a humanidade. Os cursos modelo para trazer Satanás à submissão. O curso de Jacob para subjugar Satanás tornou-se o curso modelo para Moisés seguir e para Jesus seguir. Jesus trouxe Satanás à submissão em termos substanciais. Vejamos, então, Moisés percorreu o curso que era a imagem do curso de Jesus. Antes disso, Deus fizera Jacob percorrer um curso que era a representação simbólica do curso de Jesus. Portanto, Jacob é o curso simbólico, Moisés o curso imagem e Jesus o curso substancial. Portanto, este curso modelo para os israelitas e para toda a humanidade. Tem de percorrer para trazer Satanás à submissão. Agora, o objetivo da providência da restauração é alcançado quando os seres humanos trazem Satanás à submissão voluntária e se tornam seu mestre. Eles têm de fazer através do cumprimento da sua porção de responsabilidade. Jesus, como Messias e verdadeiro ancestral humano, iniciou o curso para trazer Satanás à submissão completa e desde então tem levado as pessoas de fé a seguir o seu exemplo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E o verdadeiro Pai, o reverendo Samuel Moon, diz, e ele não disse uma coisa que é: eu sou o caminho, a verdade, a vida e o amor. Porque ele foi o exemplo do amor, dando a sua vida para a salvação de Israel, a salvação do mundo. Portanto, o povo de fé deve seguir este modelo. Por isso, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, o exemplo, o modelo, para poder realmente subjugar Satanás. Por isso, Deus chamou Jacob e Moisés para, através deles, mostrar o curso a seguir
para trazer Satanás à submissão. Já vimos isto. Agora vamos falar da providência da restauração sob a liderança de Moisés. Fundação de fé. Deus escolheu Moisés para ser a figura central para restaurar a fundação de fé. Como eu disse, ele foi educado no palácio do faraó pela sua mãe, para ele poder compreender a história dos israelitas e o que Deus realmente planeava para os israelitas poderem cumprir e assim poderem realmente fazer a fundação para o Messias substancialmente aparecer. Portanto, começar o curso, era necessário voltar a estabelecer uma fundação de fé para começar o curso de regresso à terra prometida de Canaã no fim dos 400 anos de escravatura. É por isso que Deus chamou Moisés lá do deserto, sozinho, estava ele com a sua família, e pediu-lhe para ele ir para o Egito e dizer ao faraó para libertar o povo que está debaixo da submissão do Egito, para libertá-lo e para eles irem para onde? Para Canaã. Canaã é a terra original de Jacó, Isaac, Jacó, e por isso foi daí que eles foram para o Egito. Agora é preciso regressar a Canaã. Moisés está numa posição diferente de todas as figuras centrais escolhidas anteriormente para estabelecer a fundação de fé. Em primeiro lugar, Moisés foi colocado na posição de representante de Deus, agindo no seu lugar. Em segundo lugar, Deus escolheu Moisés para prefigurar Jesus. Ao contrário de Abel, Noé e Abraão, Moisés não precisou de fazer oferta simbólica. Ele podia restaurar a fundação de fé seguindo apenas a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que cumpria uma dispensa com base no número 40 para a separação de Satanás. Portanto, a fundação de fé que Moisés devia estabelecer era aceitar a palavra de Deus. Mas como? Quem é que sabia nessa altura qual era a palavra de Deus? Não há nada escrito antes de Moisés sobre a palavra de Deus. Eram só os profetas que haviam existido antes e nem todos conheciam realmente o que eles disseram e falaram. Por isso, era preciso que Deus pudesse concretamente mostrar qual é a sua vontade. Isso foi através de um período de 40, o número 40, por isso Moisés foi para o deserto, fugindo de Faraó, teve 40 anos. Após estes 40 anos, ele regressa ao Egito para pedir a libertação de Israel, para voltar a Canaã. Portanto, vimos
que a fundação para a restauração começou com a fundação familiar, Jacob e Esaú, que se unem, se tornam e formam a fundação familiar, substância, porque Esaú abraça o seu irmão que ele tomava como seu inimigo. Agora, a era da providência da restauração é a nível nacional, já não a nível familiar, porque, como já disse há pouco, essa fundação familiar já passou. Agora estamos num nível onde a família se expandiu e se tornou nação. Por isso o Messias não pode vir a nível de família, ele tem de vir a nível nacional para salvar a nação e a nação salvar o mundo. Este é o projeto de Deus. Portanto, como Moisés estava na posição de Abel, os israelitas, colocados na posição de quem, deviam cumprir a condição de indemnização nacional para eliminar a natureza caída através da sua obediência em relação a Moisés. Obedecer a Moisés, unir-se com Moisés. Ora bem, o que é que aconteceu? Sabemos que, por fim, depois de muitas peripécias, por fim o faraó deixou os israelitas saírem. Mas, infelizmente, logo a seguir, os israelitas revoltaram-se contra Moisés. A condição era que eles se unissem com Moisés, porque Moisés estava a representar Deus para eles. Mas, imediatamente, eles deviam atravessar a terra dos filhos de Deus e entrar em Canaã 21 dias. 21. Todavia, eles começaram a blasfemar. A gente vai ir, mas a gente não sabe o que é que a gente vai encontrar. Começaram a lastimar-se, etc. E não quiseram obedecer a Moisés. Portanto, Moisés devia restaurar por indemnização a fundação nacional. Portanto, já não era uma família, era uma nação. Ou seja, o povo de Israel devia se unir com Moisés para fazer a fundação nacional. Fundação nacional a nível de fé. Os israelitas, sob a liderança de Moisés, deviam restaurar por indemnização a fundação substancial a nível nacional. Isto teria resultado na fundação nacional para o Messias. Mas tão difícil como sempre. Os israelitas não se uniram verdadeiramente com Moisés. Começaram a lamentar-se, a criticar Moisés, que os tirou do Egito. E muitos diziam: nós queremos regressar ao Egito. Lá tínhamos as nossas coisas, tínhamos tudo o que precisávamos, e aqui estamos sem nada, não temos nada. Eis porque os israelitas não se unindo com Moisés, a situação tornou-se muito difícil para a providência poder avançar, para poder estabelecer a fundação para o Messias. Moisés levou os israelitas para fora do Egito, o mundo satânico, através de milagres. Sabemos os milagres que foram feitos, conduzidos através do Mar Vermelho, e em seguida fê-los caminhar pelo deserto antes de entrarem na terra prometida.
tudo isto seria desnecessário se os israelitas se tivessem unido com Moisés. Em 21 dias eles tinham entrado em Canaã. 21 dias. Mas como não quiseram, ficou, depois tiveram de tomar um outro caminho e era 21 meses. E depois, não se unindo ainda com Moisés, finalmente Deus viu que esse povo era de cabeça, ele diz, cerviz dura, e então fez-los passar através do Mar Vermelho, como estratégia. Porque Deus sabia, esta gente ainda é capaz de voltar para o Egito. E então, para que não pudessem voltar para o Egito, Deus fez-los passar o Mar Vermelho para o outro lado e depois entraram no deserto. Entrando no deserto, eles continuaram a ter problemas com Moisés. Não se uniam com Moisés. Consequência, tiveram 40 anos a atravessar o deserto. 40 anos. Não é 40 dias. 40 anos. Podem imaginar? Isto quer dizer que, quando, ao fim de 40 anos, os israelitas que tinham saído do Egito, os pais, nenhum deles entrou, a não ser José e Caleb. Só estes dois. Todos os outros morreram no deserto, incluindo o próprio Moisés, o qual já não conseguia conter o seu controle e perdeu a paciência com os israelitas. Ele não podia fazer isso. Ele tinha de ser persistente, confiar em Deus e não se exaltar contra os israelitas. Isto foi um fraco e a razão porque Moisés também não entrou na terra prometida. Quem entrou foi a segunda geração. Adju. Vocês vão entrar na terra prometida. Eu não vou. Já tenho 79 anos, já não consigo. Estão a perceber a comparação? Isto é, Deus vai usar a segunda geração para entrar na terra prometida. Josué e toda a segunda geração atravessou o rio Jordão, enquanto Moisés não atravessou para o outro lado para entrar em Canaã. Isto, portanto, fez com que o curso de Moisés anteviu o curso no qual um dia Jesus viria a conduzir os cristãos, o segundo Israel. Portanto, uma vez que também na providência o Messias Jesus veio com uma nação preparada que era Israel, e todavia Israel não aceitou Jesus. Infelizmente, já através do curso de Moisés, estava-se a prever o que poderia acontecer no curso de Jesus. Através dos milagres e sinais, Jesus libertaria os cristãos das suas vidas de pecado e ajudá-los a caminhar de forma segura através do terrível mar do mal. Antes de os conduzir até ao jardim do Éden, prometido por Deus, ele levá-los-ia através de um deserto árido. Por isso que os cristãos são o segundo Israel
que deviam preparar a segunda vinda de Jesus. Ambos os cursos foram prolongados 3 vezes devido à falta de fé dos israelitas. Primeiro curso nacional para restaurar Canaã, fundação de fé. Então, para que Moisés se tornasse a figura central para restaurar a fundação de fé e ser qualificado para conduzir os israelitas para fora do Egito, ele teve de herdar como indivíduo o período de indemnização nacional de 400 anos e completar uma dispensa, uma providência com base no número 40 para a separação de Satanás. Portanto, Moisés, figura central, o objeto condicional, palavra de Deus, e o período de indemnização. Para alcançar estes objetivos, Moisés foi levado para o palácio de Faraó, como já falamos, através da filha do Faraó, o centro do mundo satânico, e lá passou 40 anos, completando assim a dispensa com base no número 40 para a separação de Satanás. Depois de estar no palácio 40 anos, Moisés restaurou a fundação de fé. Apesar de ele estar no palácio de Faraó, ter a sua mãe a ajudá-lo a explicar as coisas e a poder educá-lo no caminho de Deus que ela conhecia, todavia ele não conseguiu cativar os israelitas, apesar do sinal de mostrar que ele estava do lado dos israelitas e contra os egípcios, através da morte do egípcio. O que é que aconteceu? Aconteceu que ele não teve a aceitação dos israelitas e ele teve de fugir para o deserto, onde ficou também 40 anos. O que é que os israelitas deviam fazer? Deviam fazer com que eles se pudessem unir de coração com Moisés. Moisés, estava na posição de figura central e representava Deus para os israelitas. Os israelitas deviam estabelecer esta fundação substancial, que era unir-se realmente com Moisés. Desde a sua partida do Egito até entrarem na terra abençoada de Canaã, os israelitas não se uniram com Moisés. Essa fundação substancial não pôde ser feita. Deus iniciou a providência para começar o curso com o ato de Moisés a matar o egípcio. Falamos nisto. Este fracasso do primeiro curso nacional para restaurar Canaã. Os israelitas ficaram no deserto e ficaram enterrados nas areias do deserto. Só os filhos da segunda geração podem entrar com Josué à frente e atravessaram o Rio Jordão e entraram na terra prometida.
Eu falei há bocadinho disto no fracasso do primeiro curso nacional ao ver uma pessoa do seu povo, Moisés, ser maltratada por um egípcio. Moisés foi incitado pelo amor ardente que sentia pelo seu povo e ele lutou e matou esse homem, matou o egípcio. Quando os israelitas viram Moisés a lutar e a matar o egípcio, eles não o compreenderam e falaram mal dele. Ao ouvir isto, o faraó procurou matar Moisés. E é por isso que, abandonando os israelitas com relutância, ele partiu para o deserto sozinho, para o deserto de Midian. Portanto, esta fundação substancial foi adiada e o primeiro curso nacional para a restauração de Canaã falhou. Agora vamos falar do segundo curso nacional para restaurar Canaã. Fundação de fé. Assim que Moisés começasse o segundo curso nacional para restaurar Canaã, ele tinha de estabelecer uma nova fundação de fé, completando um outro período de 40 anos, para restaurar por indenização os 40 anos perdidos, passados no palácio. Moisés iniciou uma segunda dispensa com base no número 40 para a separação de Satanás durante os 40 anos que passou no deserto de Midian. Assim, ele restaurou a fundação de fé necessária para levar a cabo o segundo curso nacional para restaurar Canaã. Não perdeu a fé, apesar de ter sido rejeitado pelo seu povo e pelo próprio faraó. Agora, ele, Moisés, terá de fazer a fundação de substância. Para iniciar a dispensa, para começar, a dispensa para o começo, o segundo curso nacional para restaurar Canaã, Deus concedeu a Moisés 3 sinais e 10 pragas com as quais devia prevalecer sobre os egípcios. O sucesso no começo da providência. Os israelitas inicialmente acreditaram em Moisés e assim eles puderam iniciar o segundo curso nacional para restaurar Canaã. Quando Moisés disse para saírem do Egito e o seguirem, eles fizeram isso. Portanto, uniram-se com Moisés. Mas eles deviam permanecer fiéis a Moisés e obedientes a Moisés durante a sua jornada até entrar na Terra Prometida. Não só por alguns dias, mas até entrar na Terra Prometida. E isto foi realmente o que era necessário para fazer a fundação substancial, que era a união dos israelitas com Moisés, substancialmente. A fundação substancial a nível nacional só seria estabelecida depois de atravessarem o deserto com uma confiança inabalável em Moisés e entrarem na Terra Prometida, coisa que não aconteceu. No primeiro curso, os israelitas deveriam ter entrado em Canaã em 21 dias, eu já vos disse isso. Todavia, no segundo curso, Deus temia que eles pudessem de novo perder a fé e voltassem para o Egito. Assim, Deus guiou-os
numa longa viagem para que eles pudessem entrar em Canaã ao fim de 21 meses. Já vos disse isso, não? Aqui está a repetir. E para iniciar o curso nacional, Moisés pediu 3 dias de avanço com a intenção de enganar o faraó e libertar o povo do seu domínio. Os israelitas partiram de Ramsés e seguiram a vontade de Deus no curso de uma viagem de 3 dias até Sucot. A partir de Sucot, Deus ofereceu-lhes a graça de uma coluna de nuvens durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para os guiar no seu caminho. Assim diz na Bíblia, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Era apenas 3 dias. Junto ao Mar Vermelho, sob a liderança de Deus, Moisés levantou a vara e separou as águas. Em seguida, conduziu os israelitas através de chão seco para o outro lado do Mar Vermelho. Os egípcios que os perseguiam em carroças foram afogados quando as águas se fecharam e os engoliram. Os israelitas chegaram ao deserto do Sinai. Desde então, alimentá-los-ia com maná e codornizes. Compreendem? No deserto não há comida. Por isso, Deus teve de encontrar uma maneira para os alimentar e eles poderem realmente seguir a viagem rumo a Canaã. Portanto, quando os israelitas acamparam em Rafidim, Deus ordenou a Moisés para bater no rochedo do Horeb, o rochedo de Horeb, pois dele jorraria água. Moisés assim fez e deu a beber ao povo. Diz Deus assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horeb, e tu ferirás a rocha e dela brotará águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Primeira e segunda fundações para o tabernáculo. Ora, Deus agora, para evitar que todo o processo da restauração para a fundação do Messias se perdesse, Ele irá fazer uma providência que é a providência do tabernáculo. O tabernáculo simbolizava o Messias. É por isso que os israelitas, chegando ao deserto de Sinai, no início do 3º mês, durante o seu jejum no monte Sinai, Moisés recebeu instruções relativamente à Arca da Aliança e ao tabernáculo.
Ele fez 40 dias de jejum e recebeu as instruções relativamente à arca e ao tabernáculo, e isto, período de indemnização. Quando acabou o jejum de 40 dias, ele recebeu as tábuas de pedra inscritas com os 10 mandamentos. Isto é a primeira vez que Deus mostra a sua palavra. Por isso, os 10 mandamentos são a palavra de Deus dada do Antigo Testamento aos israelitas, através de Moisés. Estão inscritas estes 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, 5 mandamentos de cada. Contudo, quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas de pedra nela inscritas os 10 mandamentos, o que é que ele viu? Sabeis o que é que ele viu? O povo com falta de fé. Viu a falta de fé do povo. Ficou furioso. Este é um problema da irritabilidade de Moisés. E partiu as tábuas de pedra. O que é que isto dizer? Isto quer dizer, não guardou as palavras de Deus para transmitir ao povo. Ele, com a raiva, não é possível. A raiva faz perdermos o controle de nós próprios e é mau. 100%. Só pode ser má, absolutamente, mas ele fez-o por raiva contra a falta de fé dos israelitas. Eu compreendo muito bem Moisés, todavia não é possível. Eu pude ver como Jesus, no seu tempo, conseguiu controlar-se. Ele também teve ocasiões terríveis para se irar, mas eu nunca quis realmente descontrolar. O verdadeiro pai na história da vida dele, ele também tem inúmeras condições para ele poder realmente estar já de paciência totalmente esgotada, mas ele nunca se irou, nunca se descontrolou, porque nesse momento é uma falha. Deus nunca não poderia usar. E isto foi por causa disto que Moisés não pôde continuar a ser a figura central na fundação para o Messias vir. Portanto, ele viu o povo adorar um bezerro de ouro e ele perdeu totalmente o seu controle, irou-se e atirou as duas pedras onde estavam escritos os 10 mandamentos pela terra e ficou tudo destruído. Contudo, Moisés viu a falta de fé, ficou furioso e partiu as tábuas de pedra. Então, depois de Moisés ter jejuado, voltou novamente ao monte e, como te ensinei, e durante 40 dias, pela segunda vez, Deus deu novamente os 10 mandamentos a Moisés e este escreveu-os nas tábuas de pedra. Moisés pegou nas tábuas e foi ter com os israelitas de novo. Desta vez, eles honraram Moisés, obedecendo às suas ordens, construíram a Arca da Aliança e o Tabernáculo. Isto é muito importante porque isto vai simbolizar o Messias e as palavras de Deus, 10 mandamentos, vão ser colocados dentro. O Messias vem com a palavra de Deus. Isto é o símbolo do tabernáculo e da Arca da Aliança.
Porquê? Mesmo que os israelitas todos perdessem a fé, mas um pudesse guardar-se unido, venerando, respeitando a arca da aliança, a providência poderia continuar. Portanto, já dissemos há pouco, as duas tábuas de pedra inscritas com a palavra simbolizavam Adão e Eva, duas, restaurados, bem como Jesus e a sua noiva, o Espírito Santo. Isto era o símbolo das duas tábuas de pedra. O tabernáculo era uma representação de Jesus em símbolo. A Arca da Aliança representava o cosmos e, ao mesmo tempo, era uma pequena representação do tabernáculo. Aqui está o exemplo. Os israelitas transportavam esta arca com as tábuas de pedra de Deus que Moisés recebeu de Deus, o tabernáculo e a arca da aliança. Com que objetivo era? O propósito era, como já vos disse, era que durante a jornada os israelitas caíram várias vezes em descrença. E no final houve até perigo de Moisés perder a fé. E então, para que a providência não tivesse de ser interrompida e recomeçar de novo, para evitar isso, Deus definiu um objeto de fé que permaneceria inalterável, ainda que o povo tentasse alterar. Um objeto de fé inalterável. E, posto isto, a terceira fundação para o tabernáculo. Devido à descrença dos israelitas, a segunda fundação para o tabernáculo foi mais uma vez invadida por Satanás. Todavia, os israelitas foram autorizados a iniciar uma nova dispensa com base no número 40 para a separação de Satanás e restaurar por indemnização a fundação para o tabernáculo pela sua terceira vez. A condição necessária era a missão de 40 dias para espiar a terra de Canaã. E então Moisés enviou os israelitas para espiar Canaã antes de poderem entrar, para saber o que é que os esperava depois de para poderem entrar em Canaã. Então, esta condição foi uma condição de 40 dias para indemnizar o número 40. Então, todos voltaram com os seus relatórios e expuseram a Moisés. Só dois, Josué e Caleb, é que deram relatórios plausíveis. Todos os outros falaram muito mal, não deram esperança nenhuma. Era como dizer, temos aqui tão perto para podermos entrar, mas não vale a pena. Eles são muitos, são pessoas muito fortes. A gente entra e vai ser todos mortos. Isto foi o relatório que eles deram a Moisés. Porém, Josué e Caleb foram os dois que deram relatórios assim: sim, será difícil, mas com Deus podemos vencer. E com isso, Deus pôde trabalhar com estas duas pessoas. Portanto, os relatórios foram relatórios sem fé e porque eles tinham de pensar tanto esforço, tanto sacrifício para chegar até aqui, para entrar em Canaã. E agora, nós
ficamos desanimados e não podemos entrar. Então, se já venceram tantas dificuldades, porque é que não podem vencer esta dificuldade também? Isto foi a falta de fé dos israelitas no deserto. E por causa disso, eles murmuraram contra Moisés, cá está, com o desejo de querer voltar de novo para a terra do Egito. Portanto, missão de 40 dias para espiar Canaã e os relatos sem fé e os murmúrios contra Moisés. Tudo isto fez com que a fundação substancial de novo fosse perdida. Não conseguiram unir-se com Moisés. Os israelitas têm esta virtude de serem teimosos. E hoje é a mesma coisa. Os israelitas são teimosos e não querem compreender que é preciso amar o inimigo. Por isso estão cercados de inimigos. Palestina. E depois não têm capacidade realmente para abraçar. Lutas contra mim, luto contra ti. É isso que os israelitas respondem. Hoje, estamos ainda a viver da mesma maneira. 2000 anos passaram e eles continuam assim mesmo. Teimosos, não aceitam que Jesus é o Messias, continuam a acreditar de que Jesus foi um falso profeta. E não acreditam em Jesus ainda passados 2000 anos. Portanto, a terceira fundação para o tabernáculo terminou em fracasso. Os israelitas foram incapazes de poder unir-se com Moisés. Moisés tinha todas as condições para eles poderem unir-se com ele. Porque ele era a chave para eles poderem ser livres e poderem fazer a fundação para a vinda do Messias. Mas terminou em fracasso. Assim, o segundo curso nacional para restaurar Canaã terminou novamente em fracasso. Foi invadida, por isso a fundação para o tabernáculo foi invadida por Satanás 3 vezes. Por conseguinte, a fundação substancial para o segundo curso nacional para restaurar Canaã não foi estabelecida. Fracasso da primeira, segunda e terceira fundação para o tabernáculo. A fundação do tabernáculo foi invadida por Satanás 3 vezes. Por conseguinte, a fundação substancial para o segundo curso nacional para restaurar Canaã não foi estabelecida. Consequentemente, todo o segundo curso nacional para restaurar Canaã acabou em fracasso. O segundo curso de 21 meses no deserto foi alargado a um curso de 40 anos. De 21 meses passou para 40 anos. E foi então alargado o terceiro e último, porque a terceira tem de ser alargado um terceiro curso de 40 anos no deserto. Eu não sei se já passou o tempo. Ainda não. Então, o segundo curso de 21 meses no deserto
foi alargado a um curso de 40 anos no deserto, o que fez com que todos aqueles que saíram do Egito ficassem todos sepultados nas areias do deserto, incluindo o próprio Moisés. Ora bem, terceiro curso nacional para restaurar Canaã, Fundação de Fé. Devido ao facto do segundo curso nacional para restaurar Canaã acabar em fracasso, os 40 anos de Moisés, que Moisés passou no deserto de Midian para restaurar a Fundação de Fé, foram também invadidos por Satanás. Tudo perdido. Para Moisés, este período de 40 anos no deserto, honrando o tabernáculo até os israelitas regressarem a Kadesh Barnea, serviu para separar Satanás, que havia invadido a fundação de fé anterior, e para restaurar, por indemnização, toda a fundação de fé para o terceiro curso. Portanto, neste terceiro curso temos a figura central, continua a ser Moisés. O período de indemnização passou para 40 anos e o objeto condicional é o tabernáculo. Era a representação simbólica do Messias. Por conseguinte, a dispensa de 40 anos para a separação de Satanás, para fazer a fundação de fé. Durante os 40 anos, Moisés concluiu a fundação de fé para o terceiro curso nacional para restaurar Canaã, mantendo também a posição de Abel para a fundação substancial. A fundação substancial centrada em Moisés. Para os israelitas, o objetivo dos 40 anos vagueando no deserto era conseguir a dispensa para iniciar o terceiro curso. O terceiro curso nacional para restaurar Canaã devia começar após a conclusão de uma dispensa inicial baseada no rochedo. O rochedo, que é que simboliza? O rochedo simboliza o Messias. E ao bater uma vez no rochedo, e deveria sair a primeira vez que ele batesse, que era o que Deus tinha pedido para bater no rochedo, e de lá botaria água, o Messias vem para trazer a água viva, para saciar a sede que os israelitas tinham. E, contudo, o que é que aconteceu? Uma vez mais, se os israelitas tivessem honrado o tabernáculo com fé e devoção e seguido Moisés até Canaã, eles teriam realizado a fundação substancial no terceiro curso nacional. E assim entrariam em Canaã. Fariam assim a fundação substancial, de maneira a guiar a dispensa para o começo baseada no rochedo. Deus deu instruções a Moisés para bater no rochedo com a vara de forma a jorrar água e dá-la de beber ao povo. No entanto, quando Moisés ouviu as pessoas a murmurarem contra ele e a queixarem-se de que não tinham água para beber, ele ficou furioso novamente. Este temperamento de não controle das nossas emoções, e bateu no rochedo
2 vezes em vez de uma. Isto simbolizava o quê? Bater no rochedo uma vez simboliza o primeiro Adão, que falhou. Bater da segunda vez, porque o rochedo é o símbolo do Messias. Portanto, o Adão, neste caso o segundo Adão, quer dizer que quando o Messias vier, o segundo Adão vier, que é o símbolo, que o rochedo é o símbolo, tem possibilidade de ser também exterminado. E isso, infelizmente, aconteceu com Jesus. Por isso é que, devido a este fracasso, Moisés não pôde conduzir o povo para a terra de Canaã. Ele ficou demasiado descontrolado, porque eu compreendo, ele é uma pessoa justa, fez tudo o seu melhor, mas nunca teve a união, a aceitação dos israelitas com ele. E a culpa, os dois perdem. Os dois. O povo perdeu e Moisés também perdeu. Falharam os dois. Porque Moisés irritou-se e não poderia fazê-lo. Temos de controlar os nossos ímpetos contra os outros. Nós só podemos amar os outros. E amar é perdoar, é não se irritar com as murmuras, contra os boatos que atiram contra nós. Não podemos sucumbir diante disso. São provas que são precisas ultrapassar. E os israelitas tiveram a murmurar sempre, desde o princípio, desde que saíram do Egito, sempre a murmurar contra Moisés. Ao bater 2 vezes no rochedo, Moisés interrompeu a providência inicial baseada no rochedo. Por isso, falha na dispensa para o começo. Com o resultado, ele não foi autorizado a entrar na terra prometida. Terminamos aqui. Estão a seguir? Estão? Ok, estão cansaditos já, não é? Isto parece muita coisa. Isto é comprimir tudo o que se passou.